E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. E o Altos Papos é aquele programa que você, aí na sua casa, pode também interagir, pode bater um papo com a gente, discutir o que nós estamos discutindo aqui também com os nossos convidados. E sempre com convidados muito especiais. Sou um grande fã dele há muito tempo, tenho um privilégio muito grande de receber aqui hoje o professor Douglas Tufano. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Obrigado a você, Robson. Obrigado pelo convite. E na parte musical, estou recebendo ele, que eu tenho certeza que as menininhas vão ficar desesperadas aí, porque ele faz um grande sucesso com as jovens garotas aí também, ou os jovens, né? Por que não? Rodrigo Marinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer, viu? E no início do nosso programa, você sabe, eu trago um quadro que foi sucesso durante muito tempo no meu programa de rádio, o quadro Lição de Vida, e a mensagem, a historinha que eu trouxe para você hoje é essa. Diz que um sujeito estava se preparando para atravessar o rio e ele percebeu que a única forma que ele tinha de chegar do outro lado do rio era um barquinho que estava ali do lado. Ele não pensou duas vezes, eu vou de barco mesmo, né? Esperando o barquinho, assim que ele chegou, ele entrou no barco e viu que os remos tinha algo escrito. Nos dois remos. Ele foi reparar, por que será que alguém escreve alguma coisa em um remo? Ele olhou em um remo, estava escrito acreditar. Ele achou estranho, né? Mas não disse nada. Olhou o outro remo, estava escrito agir. Por que será que algum barqueiro, simples até aquele homem, escreveria acreditar e agir nos remos? Assim que o barqueiro chegou, ele não pensou duas vezes. Antes de dizer que ele queria ir do outro lado do rio, ele já fez a pergunta: por que o senhor escreveu acreditar num remo e agir no outro? O barqueiro, no alto da sua sabedoria, apesar de simples, ele disse o seguinte: eu não vou te responder, eu vou te demonstrar. Levou o barco até um pouquinho mais longe da margem e pegou só o remo acreditar. Só com o remo acreditar ele começou a remar. O que aconteceu com o barco? É óbvio, começou a dar voltas, não saiu do lugar. Aí ele guardou o remo acreditar e pegou o remo agir, somente o remo agir, e fez a mesma coisa. O que aconteceu? O barco deu voltas do sentido contrário, mas também não saiu do lugar. Então, ele pegou o remo acreditar, o remo agir, e aí sim, no movimento contínuo com os dois, o barco ia para frente. Então, a única forma de a gente alcançar um objetivo é acreditando e agindo. Para ele, aquele barco chegar ao outro lado da margem era o objetivo. Acreditar e agir trabalhando juntos, ele conseguiria chegar até lá. Essa lição é para você, especialmente para você. Não adianta você só acreditar e não agir. Tem muita gente que diz isso, né? Ora todos os dias, Senhor Deus, me ajude, ou então o seu Deus, seja ele qual for, mas não age, não levanta uma palha para conseguir o objetivo. E tem gente que só age, mas às vezes não acredita naquilo. Está agindo à toa, mas não acredita naquilo, também não adianta. Tem que acreditar e agir, porque daí sim, o seu barco, que chama-se autoconfiança, vai conseguir te levar do outro lado do rio, à margem do outro lado do rio, que é o objetivo. Tá certo? Assim a gente abre o nosso programa de hoje. Rápido intervalo comercial, não saia daí não. O programa hoje está imperdível. Dicas muito importantes de língua portuguesa e um bate-papo gostoso com o professor Douglas Tufano e boas músicas com Rodrigo Marinho. Não saia daí, já já a gente volta. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.
Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo como convidados muito especiais meu amigo professor Douglas Tufano e na parte musical Rodrigo Marim, que fez esse solo na nossa introdução aqui. Mais uma vez agradeço professor Douglas Tufano, prazer, um privilégio muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, fazia tempo que a gente não se encontrava, aliás. Exatamente. E nós, vou até já entregar, né, eu tinha um programa de rádio, como eu disse já no início do nosso programa, e a gente tinha um quadro, né, de língua portuguesa, uma vez por semana o professor ia lá e dava dicas de língua portuguesa, era um quadro de muito sucesso e tenho muita saudade, viu, professor? Pois é, tinha muito retorno, né? As pessoas ligavam, tiravam suas dúvidas, e dúvida nunca falta, né? É verdade. Mas vamos falar um pouquinho do professor Douglas Tufano, a infância do professor Douglas Tufano, aonde foi, nasceu aonde, professor? Bom, já faz um certo tempo também. Né? Eu sou da Moca, São Paulo, né? Sou de São Paulo, e lá, vivi lá até meus 30 e poucos anos, aí vim para Jundiaí, em 1980, já casado com a Célia. Mas fala um pouquinho da infância, eu quero saber um pouquinho da infância. Como é que foi o Douglas Tufano pequenininho? Pequeno, o Douglas Tufano pequeno. Era bagunceiro, era estudioso, era quietinho? Não, era estudioso sim, mas não sei se vocês conhecem, devem conhecer um pouco a história da Moca, do Brás, né? É um bairro italiano, sou de família italiana, de imigração italiana, por isso, aliás, que eu me dei bem aqui em Jundiaí também, né? Da região sul da Itália, de Nápoles. E vivia lá, sempre cursei escola pública, e na época que a escola pública era muito boa, e graças a essa escola pública pude entrar então na USP também, e fiz, portanto, sempre a minha vida estudantil na escola pública, né? E depois, sabe o que eu pensava? Eu pensava em ser jornalista. Jornalista? Primeiro eu pensava em ser jogador de futebol. Né? E como modéstia à parte, eu jogava muito bem. Como toda criança. Mas depois, né, a miopia, né, tal, essa coisa, não tinha lente naquela época, né? Então não deu certo. Aí resolvi estudar mais seriamente. Aí acabei entrando na faculdade e no último ano do ensino médio é que eu comecei a me interessar um pouco mais pelo magistério e querer dar aula, tal. E olha, gostei bastante disso aí e comecei minha carreira profissional muito cedo, né? Com 20 anos eu já estava dando aula na escola pública. E dali para lá não parei. E continuei a estudar, continuei a dar aula, gostava muito disso. E a experiência de sala de aula, né, me foi muito rica para poder depois começar a escrever. Porque eu também comecei a escrever bastante cedo. Né? Eu com 25 anos já estava com o primeiro livro publicado. E daí aí a coisa veio, hoje são mais de 60, 70 livros aí, escritos de língua portuguesa, de história da arte e tudo mais. Mas foi uma infância de menino também, de andar na rua, de jogar bola na várzea, uma infância muito gostosa, não era como hoje, muito menos perigosa. Moca era um bairro tranquilo, São Paulo era tranquila, né? A gente podia andar a pé, eu voltava da universidade 11 horas, meia-noite, andando pelo centro de São Paulo, sem perigo nenhum. Que ano é isso, professor? Isso foi no século passado, né? Isso foi no sim. século passado. Eu sou de 48, portanto, eu comecei a fazer faculdade em 68, né? 67, 68, e, portanto, não é tanto tempo assim, como mudou a cidade. Quer dizer, o perigo em que se transformou aquela cidade. Quem hoje anda sozinho, não digo à noite, né? Quem anda sozinho dia, né? Por aquele centrão, por aquele pedaço, né? 5, 6 horas da tarde. A gente voltava às 11h30 da noite, chegava em casa meia-noite, pegava o ônibus, ficava sozinho no Parque Dom Pedro esperando o ônibus, né? E você não via a criança dormindo na rua, você não via nada disso. Era, vamos dizer assim, quase um outro mundo, né? Em tão pouco tempo isso se transformou. E São Paulo foi ficando muito estressante. Foi por isso que, assim que eu pude, eu também já comecei a trabalhar na editora, né, na Editora Moderna, que era perto da escola que eu trabalhava, e aí resolvi mudar para Jundiaí, encontrar uma cidade mais tranquila, também um ambiente italiano. Eu também estudei italiano, dei aula de italiano há muito tempo. Então era um ambiente gostoso e aqui acabei me enturmando, conheci várias pessoas, conheci o Robson, né? Conheci o pessoal da rádio, conheci o pessoal da televisão, pessoal do jornal, e foi me enturmando, e de certa maneira deu para fazer o sonho de juventude, que é trabalhar um pouco em jornal. Eu queria ser jornalista, né? Então eu acabei trabalhando um pouco em rádio, um pouco em televisão, um pouco no jornal, ainda escrevo para jornal, e continuei dando aula. Eu me aposentei, mas continuo nativa. Esse ano, se você calcular 1969, que eu comecei a dar aula, quantos anos faz? 69, 45 anos, 44 anos. Então né? é um bocado de tempo já de experiência, né, de sala de aula, de tudo. Ainda continuo dando aula porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que aprendi a fazer.
né? Eu tenho uns colegas que se aposentam, né? Então a gente costuma brincar e fala, mas agora que você aprendeu a dar aula, você vai parar? Porque demora para você aprender. Eu sou professor, eu sei bem como é que é isso. Demora para aprender e depois você lida melhor com os problemas dos alunos. Eu dou aula hoje dou aula para 2 grupos diferentes, para grupos de terceira idade, maior de 45 anos, e para jovens que vão fazer vestibular, né? Então são 2 grupos diferentes, mas que têm alguma coisa em comum. O jovem está, né, querendo encontrar o seu sonho, realizar o seu sonho, entrar na faculdade, sair bem, tudo bem. É gostoso você participar do projeto de vida de um jovem, né? Aquele ano que é o ano decisivo, que muita coisa se resolve, é muito satisfatório, muito gratificante. E depois um pessoal que já, digamos assim, profissionalmente está parando, mas tem muita vitalidade ainda hoje. Então eu dou aula lá no CELME, já faz 10 anos, né? Com cursos de História da Arte, História da Civilização, e praticamente quase todo ano a gente faz uma viagem para o exterior, e é gostoso, é um grupo diferente, entusiasmado, que tem saúde, tem energia, tem condições de fazer uma viagem uma vez por ano. Então agora faz isso com outros olhos, não é um turismo puro e simples, mas fazer com que a viagem acrescente alguma coisa. E é bom. Eu acho que a profissão de magistério, de professor, ela é muito rica por causa disso. Se você está atento à situação, você aprende mais do que ensina. Você ganha muito com as pessoas. Por isso é preciso estar aberto para as pessoas. Então, cada ano é um grupo novo. Ora, 30, 40, 50 pessoas, são pessoas que acrescentam, né? Então, eu não posso ensinar 50, mas 50 me ensinam muito. Muito mais, né? Muito mais. Isso é gostoso nesse sentido. Você sempre teve dificuldade com números assim? Foi fazer o cálculo de quantos anos de magistério? Já... Não, até que aritmética eu sou bem. Matemática é meio complicado. Fazer conta até que dá. Não é porque eu queria que você fizesse a conta para ver se você é bom, né? Tá certo. Perguntar para engenheiro, né? Não dá, é covardia. Vamos bater um papo com o nosso outro convidado também. Ele que aceitou o nosso convite, arrumou um espacinho na sua agenda para vir bater um papo aqui com a gente. Para mim é um privilégio grande receber Rodrigo Marim. Meu amigo, eu que agradeço estar aqui com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Fala um pouquinho do Rodrigo Marim, criança. Você nasceu onde? Você é jundiaense? Não? Eu nasci em Vinhedo, né? Aqui próximo a Jundiaí. Morei até meus 16 anos em Cajamar, mas eu sempre estudei em Jundiaí. Meus amigos são todos daqui, então... Aqui praticamente é onde eu mais vivi, assim, né? A música entrou na sua vida quando? A música entrou assim que eu acabei o colegial. Eu comecei a fazer cursinho, eu vou até falar pro professor aqui, eu nunca fui um bom aluno, sabe? Na escola eu sempre levava o violão assim, no intervalo, fazia uma música com os amigos, né, e tal. E aí assim que eu acabei o colegial, comecei a fazer cursinho, só que sempre com vontade de cantar e tal e coisa. Até no colegial mesmo eu já tive uma dupla, né? Na época do colegial que eu tinha... Estava no primeiro colegial, segundo. Eu formei uma dupla, só que não deu certo, porque eu também tinha que estudar. E a cobrança da sociedade também, né? De tem que fazer uma faculdade e tal e coisa. E às vezes não é isso que a gente quer, né? A gente tem que correr atrás, como você disse, do que a gente tem vontade. E aí eu comecei a cantar nos barzinhos. Aqui mesmo ia com o violão, levava meu equipamento de som e tal e coisa. E foi começando a criar público. Hoje a gente tem a banda aí, com técnico, holding, os equipamentos todos. Somos em 12 pessoas agora. Graças a Deus estamos caminhando legal aí, tá? Indo tudo bem, graças a Deus. Faculdade já era, então, esquece. Eu passei em veterinária, meu tio é veterinário, gosto muito. Se eu não fosse cantor, eu provavelmente ia ser veterinário. Mas já está envolvido no campo, né? E eu gosto desse meio de cavalo e animais em geral, assim, eu gosto muito. Mas isso é importante, né, que ele está falando, a respeito do sonho. Às vezes as pessoas, os jovens hoje têm essa coisa de faculdade como se fosse a única opção de vida. Eu digo para ele, a faculdade é um bom caminho da vida, mas não é o único, não. Verdade. E também não é o único para ser feliz. Claro. O que você quer é ser feliz, a faculdade pode ajudar? Pode, mas não é garantia de nada. A única obrigação que a gente tem é de ser feliz. Feliz. Foi difícil, assim, ao mesmo tempo, porque as amigas, os amigos dos meus pais cobravam, né? Poxa, mas seu filho não vai fazer faculdade, ele vai ser cantor? Sabe? E hoje eu sou bem melhor do que muitos amigos que fizeram faculdade. Posso dizer que até todos, assim. Os amigos não conseguiram, sabe, ser tão rápido. Eu tenho um amigo que é formado em agronomia, claro, uma excelente profissão, só que conseguiu emprego depois de 3 anos de formado, sabe? Fez estágio. E é difícil, porque tem muito profissional, né? Ao mesmo tempo. Aí você sabe que tem um problema o índice de desemprego entre gente com nível universitário é muito grande no Brasil. É muito difícil. Quanto mais especializado, gente com pós-graduação, desempregado. Então
Então isso é um problema sério. Eu sempre digo, é preciso professor, pensar nisso. Eu não sei se o senhor concorda comigo, eu como professor de cursinho principalmente, eu percebo que o jovem chega muito despreparado, 17, 18, 19 anos, despreparado mesmo para a vida. Hoje o jovem tem menos contato com a vida, né? Parece que os pais estão colocando numa redoma e só depois vai soltar, e eu acho até ruim, a minha opinião. Mas eu acho que 17, 18, 19 anos é uma idade cedo, muito né? tenra Pra para definir uma profissão para a vida inteira. Tem gente que começa a fazer o curso e para no meio, né? Logo que não sabe o que quer mesmo. Né? Eu fiquei na USP trabalhando e dando aula há tanto tempo, e a gente via, por exemplo, que o índice de evasão, né, de desistência no primeiro ano era muito alto, às vezes chegava a 30% da classe. O que significa? O sujeito passou o cursinho, passou por um vestibular difícil e desistiu no primeiro ano. Quer dizer, o que está acontecendo? Mas em muitos países adiantados, eles não entram tão cedo assim na faculdade. Entra na faixa dos 21, 22, que é onde você está um pouco mais maduro. Agora, com 17 anos, entrar numa faculdade de medicina, vai fazer engenharia, você vai se formar com 21, 22, é muito jovem ainda. Você se consultaria com um médico de 22 anos? É complicado. Você espera a experiência. Então, há certas profissões, não é só conhecimento, é o conhecimento de vida, relacionamento, maturidade, isso é devagar. Né? E você vê, uma carreira artística, uma carreira dura, né? Não é fácil. Você precisa assim, se aplicar, dá a impressão de fora que é tranquilo. Não é tranquilo. Bastante atrás. Nossa, eu já carreguei muito equipamento, já ralei bastante. Hoje, graças a Deus, aí tem a equipe que me ajuda, mas no começo não é fácil, né? E eu toquei até nesse assunto de indiferença dos outros, porque meus pais me apoiaram totalmente, sabe? Quando eu prestei vestibular e passei e falei que eu não queria, eles falaram, não, você vai fazer o que você quer, então. Você quer ser cantor? Eles acreditavam, né, no meu talento de cantor, então eles falaram, não, você vai ser cantor. Se não der certo, mais para frente você faz uma faculdade, né? Mas o importante é fazer o que tem vontade. E é interessante porque surgiu um novo movimento há um pouco tempo atrás, que é o sertanejo universitário, exatamente com duplas formadas na universidade, né? Muitos até, inclusive, deixaram a universidade para seguir a carreira de cantor. Por exemplo, é a dupla Jorge Mateus, né? Que são hoje... Fernando de Sorocaba. Exato. Um dos mais conhecidos aí, eles acabaram cantando nos botecos, né, de faculdade e fez dupla e deu certo. Bom, e um grande exemplo foi o Chico Buarque, né? Que parou com a faculdade de arquitetura. Para ser o Chico, né? É verdade. Para ser o Chico. E uma coisa importante que você falou é a questão dos pais, né? Essa questão é fundamental. Essa é fundamental, porque talento é uma coisa e perseverança é outra. Então você pode ter talento, mas se você não batalhar, se você não perseverar, quantas horas você passa estudando violão, quanto isso aqui, isso é dedicação. Então tem gente que fala, eu sei cantar, mas você se aplica? Porque isso não é fácil. É igual estudar, tem gente que gosta de acreditar estudar. Ou agir na nossa história. Exatamente. Tem gente que gosta de estudar, eu gosto de tocar e cantar, entendeu? Isso então, é um trabalho, gente faz né? com prazer, né? Exato, isso é Muito uma legal. coisa fundamental. Vamos fazer o seguinte, passou muito rápido esse bloco, tá vendo? A gente interagiu aqui, altos papos realmente. Vamos encerrar esse bloco com o Rodrigo Marim cantando. Cantar uma O que você música escolheu aí? de minha composição que se chama É Só Querer Que É Bom, fiz num momento apaixonado. Vamos lá então. Para de graça, você sabe que eu te quero, que essa história já deu certo, que é só querer que é bom. Chega de clima, admita o desejo, vem aqui me dar um beijo e aceite a situação. Me liga na madrugada e sempre joga indiretas. Sou eu quem você sempre quis, fingindo estar me reparando, mas eu sou o que te interessa. Mexe seu cabelo pra me provocar, deixa de orgulho, assuma que me quer sem pensar. Tá na cara, é louca pelo meu gosto e o meu jeito de amar. Desvia o olhar e foge da tentação. Sei que tem saudade, mas sua vaidade é maior. Dê uma chance e acredite nessa paixão. Sem ter medo, não vamos perder mais tempo. Altos Papos volta já.
Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Eu sinto a sua falta e sem você eu perco o juízo. Fico de bar em bar bebendo com os amigos e quanto mais eu bebo, mais eu lembro de você. Já estamos de volta, Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo Rodrigo Marim. Você ouviu aí, se você perdeu os 2 primeiros blocos, né? A gente está aqui, Altos Papos com Rodrigo Marim e também com o professor Douglas Tufano. Rodrigo Marim, você sempre gostou de sertanejo ou gostou de outro estilo musical? Sempre gostei de sertanejo. Como você disse, o sertanejo universitário hoje é a referência do sertanejo, né? Até no meu modo de me vestir aí, há um tempo atrás, você nunca que você iria ver um cantor sertanejo mais à vontade, assim, de bermuda, de tênis, né? Sempre de bota e tal e coisa, né? Para lembrar mais o campo. Mas hoje tá a evolução da música em geral, né? O sertanejo universitário é a evolução do sertanejo. Então, fica mais do jeito que a moçada gosta, né? E no seu show, por exemplo, você toca outros estilos musicais ou não? Eu toco desde o mais antigo, do Tião Carreiro, até o mais recente, né? O que você toca do Tião Carreiro? Toca um pedacinho só aí. Um monte. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Por aí vai, né? Legal. E moda de viola, você gosta ou não? Gosto, nossa, sou apaixonado. Eu comecei a me interessar pelo sertanejo por causa do Tião Carreiro. Meu pai me mostrou uma vez um CD do Tião Carreiro que tem a música O Boi Soberano, que é a história de um boi que salva uma criança. E quer dizer, aí, na verdade ele ia ser morto. O boi ficou na frente porque estourou a boiada, não, né? Esse boi, o patrão não queria ele porque ele era doente, deu, e o outro sujeito que... Essa história que você está falando é o Nelore Valente. Essa eu também conheço. Nelore Valente, é verdade. Nelore Valente, que é a história de que o carro do filho do patrão cai num precipício e o boi vai lá e puxa o carro. Era um boi com uma doença quando era bezerrinho. Ele queria que matasse, o capataz não matou. E foi mandado embora por isso. Exatamente, e esse Nelore acabou salvando a vida do filho dele. Ele falou, coloca o preço que eu compro. Ele falou, não tem preço. É verdade. Essa história, olha, chega a arrepiar de lembrar. Porque... Canta um pedacinho, pessoal, que eu gosto muito dessa. Deixa eu lembrar. Olha que maldade, o programa ao vivo é uma sacanagem. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro. Em criança eu aprendi prender o gado leiteiro. Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero. Tinha um bezerrinho doente, a ordem do fazendeiro: mate logo esse animal e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro. Daí ele conta que ele notou que ficou um pouco abatido, mas ele leva o bezerrinho embora, e com o leite que o patrão dava, com o bezerro era dividido. É uma história muito linda, chega a emocionar. Legal, procura aí, Nelore Valente, como essas histórias, essas letras eram narrativas, né? Eram histórias, e você vai acompanhando para saber como é que vai acabar. É uma história que vai prender. Tipo uma novelinha, né? Exato. Porque a história é meio longa pra gente cantar aqui no programa, e eu não sei se eu lembro inteira. Mas vale a pena ouvir. Tem outras histórias, aquela O Rei do Café, eu gosto muito também, é muito legal. Sempre tem o que lançou o Sérgio Reis. Menino da Porteira. Que é uma história também, que tem começo, meio e fim, uma aventura. Né? Apesar que o Sérgio Reis, ele cantava na Jovem Guarda Coração de Papel. Né? Eu sei porque eu estudei, eu não sou dessa época, mas eu estudei. Eu vi, para mim é história. Por falar em estudar, professor, como é que é isso? Os seus alunos, por exemplo, eu tenho esse problema. Eu dou aula e os meus alunos falam assim: professor, você só dá aula ou você trabalha também? Você tem esse problema? Não? Já tive, sim. Você trabalha ou você é cantor? Exatamente, você canta ou trabalha? Aliás, é como se fala para as mulheres: você trabalha ou fica em casa? Né? Quer dizer, como se em casa não tivesse trabalho.
Não, é verdade, às vezes sim. Hoje talvez nem tanto, porque eles sabem também da dificuldade que é, porque a gente pode falar a mesma coisa para eles. Você também só estuda ou faz alguma coisa na vida? Não, é? Não, fazer alguma coisa na vida. Não, é um trabalho, sim. É um trabalho sério. E como é que é dividido o seu trabalho hoje? Você leciona, tem um tempo para escrever, sim, separa um tempo para escrever ou hoje, por exemplo, este ano, aleatório? Os últimos anos, eu tenho 3 dias por semana que eu dou aula, né? Dou aula de redação para vestibular, dou aula para o pessoal do CELM de História da Arte, e mais 2 ou 3 dias que eu passo escrevendo, né, lançando. Eu tenho uma média realmente de 1 ou 2 livros por ano ao longo desse tempo todo. Então é uma obra grande e vira e mexe precisa fazer uma reedição, né? São coleções de gramática, coleções de literatura, são livros que dão muito trabalho agora. Possivelmente, muita gente está assistindo agora tem estudado com o seu livro de gramática, um livro de redação e tal. Como é que o sujeito decide parar para escrever um livro de gramática? Vou escrever um livro de gramática. Como é que foi o primeiro? Conta pra gente. Isso, na verdade, Robson, é a experiência da sala de aula, né? Experiência da sala de aula. Quer dizer, dando aula, a gente aprende a perceber as dificuldades mais comuns, né? E aí você começa a procurar material e às vezes não encontra o material adequado. Foi assim que nasceu meu primeiro livro, Estudos de Literatura Brasileira. Eu dava aula para o ensino médio e os livros que havia naquela época eram muito, enfim, não eram tão atraentes, né? E a editora que estava surgindo na época, em São Paulo, a Editora Moderna, né? Estava interessada e eu trabalhava numa escola perto da editora, lá no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Fui visitar a editora e levei o meu material de trabalho, que eram apostilas que eu preparava para os meus alunos. Eles se interessaram, era uma coisa nova, né? E resolveram investir. Então, daí dividiu. Então, o tempo eu passei um tempo escrevendo, um tempo... Né? E agora, escrever livro didático, assim, tem uma carga maior de trabalho, porque você precisa sair para divulgar o livro. Divulgar no sentido de explicar para os professores qual é a proposta. Então, participação em congressos... Seria, entre aspas, vender o livro para o professor, divulgar, né? Porque não se chega, né? Mesmo hoje é difícil isso. Hoje que nós temos ainda, se você entrar no site da Editora Moderna, vai ter uma página minha com os livros e tal. Mas antigamente não tinha nada disso. Então eu percorri muito o Brasil. Eu conheci o Brasil, na verdade, por causa dos livros. Quantos livros, professor? Olha, como eu te falei, eu tenho uma média de uns 60, 70 livros. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma coleção de 9 livros de redação e gramática para ensino fundamental. 9 livros. Então, quando faz uma segunda edição, são mais 9. Terceira edição, são mais 9. Então, já deu 27. Né? Uma coleção de 3 livros para o ensino médio. Você faz 4 edições, são 12 livros. Então, a quantidade parece exagerada, mas é que, na verdade, são mais ou menos uns 20 títulos, né? E uns 60 livros, né? Porque aquilo vem vindo. Eu tenho um livro que está no mercado, que saiu em 75. Ele ainda está no mercado, quer dizer, quase 40 anos. Então já tem 6, 7 edições diferentes. Isso também dá trabalho, que você precisa encontrar os professores, conversar com os alunos, né? Eu tenho alunos aí cujos pais, né, estudaram com meus livros, né? Os pais. Hoje os filhos. Uma vez foi um garoto na minha aula, estava lá, ele falou: professor, eu trouxe esse livro aqui para o senhor autografar. O senhor podia autografar para mim? Era um livro de 5º ano, né? Livro de 5º ano. Eu falei: é teu? Ele falou: não, é do meu pai. Meu pai estudou com o seu livro no 5º ano. Eu falei: poxa, realmente o tempo passa depressa, né? Na época era 5ª série, né? Era 5ª série. 5ª série. Agora a gente fala agora 6º ano. Sexto ano. Então, ele guardou esse livro. Isso que me chamou a atenção. Quer dizer, ele já é pai. Ele fez isso quando ele estava no 6º ano e aí ele guardou. Então é uma coisa gostosa de você ver e reencontrar pessoas que usaram. Porque eu acho que a sensação mais gostosa que a gente tem é ser útil. Você foi útil alguma vez? Uma pessoa aprendeu, pelo menos. Você fala assim: está realizado na vida? Não me sinto realizado completamente, mas me sinto útil. Isso é uma coisa importante. Entendeu? Por isso que eu acho que no caso da arte, música, cinema, teatro, emocionar as pessoas. Isso não há preço. Não tem. Sabe? Você está cantando e vê que alguém se emocionou com a sua música. Exato. Pronto. Bastou aquela acontecer que você está. Eu gosto de falar assim para as pessoas que quando eu vou para o show, se a pessoa teve uma semana turbulenta, com problemas com o patrão e tal e coisas, vai lá no meu show que você vai esquecer o seu problema e vai voltar para casa mais aliviado. Não é uma terapia? É uma terapia. É uma coisa interessante. Então, isso aqui dá ao magistério, que dá, por exemplo, porque o magistério é uma arte, né? É a arte de você conviver com as pessoas. Você entra num grupo, tem 30 jovens ali que vão ficar com você o ano inteiro. E eles não se conhecem, você não conhece, eles não te conhecem. Qual a chance disso dar certo?
É uma aposta que você faz. É complicado. Eles não se pegarem, não brigarem, Agora, e você conviver e chega no final do ano, somos amigos. Como é que é para o senhor, sendo professor de português, de gramática, hoje ver nas redes sociais, por exemplo, erros crassos, erros imperdoáveis? Como é que é isso? Lamentáveis, né? Dói ou não? Dói porque... Ler, por exemplo, um seja, com certeza, tudo junto. Teja. Teja. Não, tem algumas coisas que são quase inadmissíveis. Às vezes as pessoas falam, não é porque o jovem... Que jovem? Não estamos falando de jovem, estamos falando de pessoas de todas as idades, né? Hoje os jovens leem. Se fala muito a respeito de jovens. Os jovens são os que mais leem hoje no Brasil. A publicação de livros da faixa etária do juvenil, infantil e juvenil é que mais vende. Quem não lê são os adultos. Quem não lê são os pais. Não é? São os adultos que não leem. Você faz estatística, a gente vê isso. Então eles leem livro, eles leem revista, leem na internet. Nunca se leu tanto. Não é? O problema não é esse, o problema é o que se lê. Isso é outra coisa. Mas em termos de hábitos de leitura, se tem muito hábito de leitura. Você tem a média de adultos no Brasil, não chega a um livro por ano, os adultos. Não chega a um livro por ano. Então você fala, esse é o problema. Você pega os grandes jornais do Brasil, a Folha, o Estadão, esses jornais, qual a tiragem deles? É ridícula perto da população. Só no estado de São Paulo são 10 milhões de habitantes. Nossos jornais maiores não têm 500 mil jornais. Quer dizer, 1% da população, sei lá, 2% que lê. Então, esse é um problema sério. Né? O português... Tem muita gente que deixou de ler o jornal impresso para ler na internet também. Sim, mas não é tanto como tem imagina. Hoje, eu acho que está acontecendo um pouquinho com a internet, embora seja muito nova ainda, muito novo esse veículo, o que aconteceu com a televisão, que é o seguinte, é um excelente meio de educação, mas muito pouco utilizado. A internet tem um potencial revolucionário fantástico. Se imaginar que o que os antigos imaginavam, um livro... Os antigos diziam isso. O livro das maravilhas é um livro que tem todo o conhecimento. Existe a internet. Existe hoje. As pessoas ficam lá fazendo joguinho, fica fazendo fofoca. Para isso que você inventa a internet. Quer dizer, é um desperdício de possibilidades. Uma ferramenta maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. É como ter uma Ferrari e só poder colocar a primeira. Para ir na feira. Para ir na feira. Quer dizer, não adianta. Esse potencial não tem. Então, a questão da linguagem é séria no Brasil. A questão do ensino é séria. Eu fico espantado de ver o ministro da Educação falar que precisamos comemorar o resultado do Brasil no PISA, que é um sistema de avaliação internacional, porque o Brasil ganhou 2 posições. Né? Nós estávamos entre os 3 últimos, agora estamos entre os 5 últimos. Né? E como se isso fosse um grande avanço, olha lá em cima, se você for nesse ritmo, a hora que você chegar lá, os de lá já estão não sei onde. Não é? Quer dizer, como se tivesse o mundo parado. Então, nós temos que fazer um investimento muito mais rápido. E nós não estamos usando a tecnologia para isso, nós usamos ainda muito pouco tecnologia em sala de aula, né? Nossas escolas ainda são muito tradicionais nesse sentido, e até a formação dos professores. Por quê? Se o professor não é formado para usar a tecnologia, você pode pôr 1000 computadores na escola, ninguém faz nada com aquilo, vai virar joguinho, não adianta nada. Então o nosso problema é sério. Por quê? Porque começa a travancar o desenvolvimento econômico. Um país hoje é cérebro. Não é força bruta, é cérebro. Se você não investe na capacidade intelectual, você está jogando fora o mais importante no país, que é a capital humano. Hoje nós temos a linguagem informal, por exemplo. A música é uma linguagem informal que acaba ensinando muitas vezes errado. Claro, se usa muito errado. Música. A gente usa muita música hoje. Né? Hoje, agora, não há nenhum livro que saia sem um DVD. Né? Eu tenho vários livros de literatura que saem com DVD. Nos DVDs a gente coloca música, tem que negociar direito autoral, cenas de filmes. O cinema é uma maravilha como ensino. E não entrou na escola ainda. O cinema já tem 100 anos. E não há meio de entrar na escola. Quer dizer, devia ter uma disciplina já. Para você, eu uso muito no CELM, nos meus cursos, estudo de filmes. Às vezes filmes baseados em livros, né? Ou filmes que tratam de temas históricos que você levanta o problema. Às vezes fala, vou ler um livrão, aí os alunos têm com dificuldade. Vamos pegar um filme que trabalhou esse livro, vamos ver esse filme, mas vamos ensinar a ver o filme. Não é botar o filme e vai embora. Não é assim. Você tem que ensinar a ver. Ensinando, aí eles aprendem a gostar. Como aprendem a gostar de música, como aprendem a perceber uma poesia numa letra de música, entendeu? Porque às vezes, ouvindo assim, tal, mas presta atenção, analisa. Olha, veja o trabalho que deu para compor essa música, como ela juntou com a letra, como ela juntou com o som. É isso que é educação estética. A gente vai falar sobre isso e um tema polêmico também, que é a reforma ortográfica daqui a pouquinho, que é um tema que eu quero debater bastante. E eu quero que o senhor coloque também, principalmente,
os erros que as pessoas cometem que não devem cometer. Alguns exemplos, né, que as pessoas utilizam no dia a dia que estão errados. Mas eu quero terminar esse bloco com o Rodrigo Marim. Quem que você escolheu para terminar? Eu vou cantar uma música que é bem a linguagem dos jovens aí, que se chama Festa do Perdido. Vamos lá então. Um compositor amigo meu. Amor, essa semana eu trabalhei demais, estive resolvendo assuntos pessoais. O meu avô ficou doente, tive uma dor de dente, aí não deu. Sexta-feira à noite vai ter futebol, lá acaba a tarde, não me espera não. Pode ficar tranquila que não tem mulher, depois eu vou dormir na casa do Pelé. E a gente vai jogar um pokerzinho, tomar uma gelada com o Marcinho. Sabe, isso tudo é papo de homem, daqui a pouco eu tô indo dormir. O que ela não tá sabendo é do perigo, whisky vai sem gelo e já tá tudo distorcido e divertido. Eu tô na onda, eu vou na onda e vou surfar no mar da perdição. A festa tá bombando, louca, louca, e todo mundo querendo beijar na boca. É festa do perdido, não conta pra ninguém, vê se não posta nada pra não comprometer. A festa tá rolando, louca, louca, e todo mundo querendo beijar na boca. É festa do perdido, não conta pra ninguém, vê se não posta nada pra não comprometer. Altos Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos com o Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o professor Douglas Tufano e o solo que você ouviu aí, Rodrigo Marim. Rodrigo, conta pra mim como é que foi a emoção de cantar com a Ivete Sangalo. Foi... Aquela moleca. Muito legal, foi incrível, nossa. Sem contar que a minha família estava toda presente lá, então até meu avô que tem 80 e na época ele tinha 84, tava lá no show, no meio daquela monte de gente. Todo mundo chorou, todo mundo se emocionou. Como é que surgiu o convite? Como é que foi? Então, eu estava fazendo bastante show já aqui na região de Jundiaí, e aí a gente gravou um vídeo de eu nos shows cantando uma música que ela cantava com Lua Santana na época, né? E aí eu dei um jeito de mandar por Twitter, pelas redes sociais aí, e acabou chegando nela. E aí ela procurou saber, mandou um rapaz da equipe dela umas semanas antes do show para ver minhas apresentações aqui, como é que era. E aí surgiu o convite, né? Poxa, vai dar certo de você cantar uma música com a Ivete. Nossa, aí foi uma emoção em tanta. Chegou a ter contato com ela, conversaram? Como é que foi? Sim, a gente, antes do show, foi no camarim, né? Ficamos lá, ela deixou a gente muito à vontade. Ela realmente é aquilo que ela demonstra ser, assim, no palco, uma pessoa espontânea e pra cima, né? Por exemplo, eu não sou conhecido como Ivete Sangalo, mas nem ela tá lá, eu tô aqui, né? Vamos dizer. E na hora que eu entrei no camarim, assim, que abriu a porta, ela me tratou como se eu fosse um cara muito famoso, sabe? Ela, Rodrigo Marim, vem aqui, me dá um abraço, não sei o quê. Foi incrível. É, muito legal. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com ela, inclusive uma vez com 5 fãs que eu levei para conhecer a Ivete Sangalo, que eram apaixonadas, tinham tudo da Ivete Sangalo. E o mais incrível é exatamente isso. O que acontece? Quando o fã encontra o ídolo, ele treme todo, não consegue nem falar tudo que ele tem vontade, não consegue tirar foto, nada. Ela mesmo pegava a máquina e batia foto com os fãs. É sensacional, é uma moleca, né? Muito legal. É. Nossa, eu subi naquele palco lá com as pernas bambas, né? Assim, e aí foi saindo. Depois sem contar que canta muito, tem um vozeirão, né? Nossa, incrível. E no ouvido, né? Tava com o ponto lá, a gente escuta bem a voz dela. E a banda inteira muito redondinha, tudo afinadíssimo.
Mas depois das 3 primeiras notas ali, foi embora, saiu. E cantando para um público que você já conhece, né? O pessoal que conhecia bastante. A gente conhece muita gente. E o combinado era cantar uma música, né? Ela acabou cantando 2, porque acho que ela viu que a galera ali conhecia, então foi bem descontraído mesmo. E o CD, Rodrigo? Então, a gente está com um projeto de gravação do DVD agora para esse ano. Todo mundo só esperando a resposta do investidor aí, porque é um projeto meio grande, mas vai ter participação de Moisés Mariano e vai ser bem legal aí. Acredito que com esse DVD nós vamos emplacar de vez. Quando sair o DVD, por favor, vem aqui no nosso programa. Vai ser um prazer, a gente vem sim. Bem bacana. Obrigado. Professor Douglas Ufano, deixei 2 questões. Uma delas é a reforma ortográfica e depois queria que o senhor desse dicas aí para o pessoal que escreve muito errado. O senhor me passou isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí... Guia Prático Nova Ortografia, é exatamente sobre isso? Exato. Isso aí, quando saiu a reforma, a Melhoramentos, que é a editora Melhoramentos, ela me pediu para fazer um folheto traduzindo, né, uma espécie de pronto-socorro, traduzindo em linguagem bem simples o que era a nova ortografia. E aí disponibilizou, isso não é vendido, isso é distribuído. E nós colocamos na rede e virou, isso é um viral, né? Ficou, em uma semana estava todo mundo acessando isso aí. E realmente, por quê? Porque essa reforma ortográfica virou uma maluquice. Né? Ela é uma maluquice, é uma coisa... E o pior não é nada disso, o pior é que vocês não sabem. Portugal está fazendo abaixo-assinado, já fez, aliás, com todos os intelectuais portugueses, eles não querem assinar, não querem aceitar. Então, há muita chance desse acordo ser desfeito. Dessa reforma ortográfica não ser reforma Quer dizer, nenhuma. o problema é que é um acordo ortográfico. Acordo pressupõe 2. Né? Acordo, né? Brasil, Portugal e alguns países africanos. Ora, se Portugal não entrar, os outros países africanos não vão entrar. Que a língua origem. O Brasil vai ficar sozinho. Então não vai ser um acordo, vai ser uma reforma brasileira absolutamente inoportuna. Não tem nada a ver. Qual que é a mais absurda que o senhor acha? O mais absurdo foi o seguinte, você, por exemplo, na parte dos acentos em português, limpou acento. Eu não seria contra. Tá bom, melhorou. Agora, a grande maioria das palavras em português não leva acento. Ótimo, maravilha. Plateia, agora, por exemplo. Então, tem uma dica, né? Hoje, se você ficar em dúvida se uma palavra é acentuada ou não, não acentue. Porque a chance de acertar é muito alta. E outra coisa, se você não acentuar e tiver acento, você sempre pode falar que você esqueceu. Ora, se acentuar errado, não tem jeito, você mostrou que você não sabe mesmo. Não tem então, vai, agora, o hífen. Boa dica. O hífen, eles mexeram, foi um absurdo. Então, a diferença de uma reforma é o seguinte, quando você simplifica, tira acento, ótimo, logo você se acostuma. Agora, muda a regra. Era assim, passa assado, o que era assado, passa assim. Ah, bom. Agora você mexeu. O hífen era mini sai. Agora, por exemplo, você sabia, agora não sabe mais. Então, a mudança de regra que não se justifica, porque não simplificou, complicou. Isso foi um absurdo. Mas sabe por que está atrás disso? Você vai falar, mas espera um pouquinho, mas ninguém percebeu que essa mudança... Não, mas tem uma história. Isso aí é de 1990, isso é velho. Isso é muito velho, isso é de Antônio Wais, quando ele era o ministro da Cultura do Brasil. Depois ele faleceu. A ideia dele era fazer uma bela reforma, etc, etc. Mas isso tinha que ser discutido no Congresso. Fizeram uma minuta, uma espécie de rascunho, né, de uma proposta, e encaminharam para o Congresso. Essa proposta ficou lá. Ficou lá. Chegou o Lula, tantos anos depois, e a coisa ia caducar. Então foi apresentado para o Congresso um rascunho, um esboço. E eles, como quase sempre, né, não leram e aprovaram. Se você pegar aquilo lá, você fala, mas espera um pouquinho, tem muita coisa aqui que diz, e etc. Né? E etc. Você não põe etc, não, etc. O que é o etc? O que cabe aqui? Então, na verdade, não foi analisado pelas faculdades, pelas pessoas competentes. Então, aquilo foi aprovado quase um anteprojeto. E depois que foi aprovado, você não pode mexer, a não ser que você recomece todo o processo. E é meio antagônico também o presidente tem Lula. Incoerências. Bom, sim, sem falar isso. Mas tem incoerências, né? Então os portugueses pegaram isso, ficaram censuradíssimos. Mas se você pegar, eu tenho isso guardado na imprensa, desde 1990, 91, 92, vem vindo o pessoal criticando isso. Então, olha, está aqui, tal. Ninguém levou isso a sério, foi para o Congresso, foi aprovado tal e qual. E agora está esse escândalo. Então tem umas coisas, por exemplo, que você não entende bem por que certas palavras têm hífen, outra palavra não tem hífen, porque isso faz parte da tradição. Isso não é regra, como faz parte da tradição? Como assim? Então realmente ficou confuso. O hífen bagunçou tudo. O resto não, o resto tudo bem, até umas coisinhas. Mas se é para mexer em 0,3% das palavras,
E você tem que mexer em corretor ortográfico de computador. Você tem que fazer os jornais se adaptarem. Você tem que mudar a enciclopédia, dicionário. Compensa custo-benefício? E sem contar que eu já estava lendo hoje que nos vestibulares se aceita as duas formas. Claro, porque não está ainda ratificada a outra. Então, se aceita as duas formas, não reformou nada. Era para ser agora. Esse ano, a Dilma então resolveu jogar mais para frente, mais 2 anos. Por quê? Porque Portugal não aceitou. Então, e Portugal não vai aceitar. E aí, o que vamos fazer? Vai ser um vexame internacional. Né? Vexame internacional. Infelizmente, é assim que se trata a educação no Brasil. O ministro da Educação, o ministro de Cultura, eles não falam A sobre isso. Dá a impressão que eles não têm nada a ver com isso. Já viu alguma declaração deles sobre isso? Não. E agora a língua portuguesa não é deles. A língua é de nós, é do povo. É nossa língua. Então quem vai mexer num negócio desse? Entendeu? Agora o custo é muito alto. Tem pais aí que tiveram que comprar outros livros, que agora é nova edição. Comprar outros dicionários, porque a edição é atualizada e tal. Como é que é? Isso chama crime contra a economia popular. Porque o dicionário está perfeito por causa de 3, 4 mil palavras, você tem que comprar outro dicionário para o seu filho? Não precisa. E no dia a dia, quais são as dicas que você pode dar para o pessoal de casa? As dicas é o seguinte, olha, uma coisa que é muito feia, se você errar a acentuação, até que não repara muito, mas cuidado com o que a gente chama de pleonasmo. O que é pleonasmo? São aquelas construções muito engraçadas, como você falar, tive uma surpresa inesperada, por exemplo. Surpresa, por definição, inesperada, né? Então, toma cuidado com isso. É uma ótima, aquela hemorragia de sangue é boa. Pisar em cima, não é? Hemorragia de sangue é ótima, né? Pisar em cima é complicada, né? Descer para subir baixo. Para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, já são comuns, né? Exato, por exemplo, adiar para depois, não é? Então, certas expressões que a gente vai acostumando... Reprisar de novo. Repetir o mesmo, né? Reprisar de novo. Então, tomar cuidado. Se repetiu outra vez, é complicado. Então, isso é o que mais dói, por exemplo, numa redação para o vestibular. O que é que se pega? Erro de ortografia, acentuação, perde pouco. O que perde mais são esses erros de construção, que mostra que você não está pensando com rigor, está bobeando, né? A gente vê, por exemplo, na hora de elaborar um texto, de elaborar uma letra de música, alguma coisa, cuidado com isso, né? Encaixar melhor, sabe? Nós temos grandes letristas na música brasileira, né? Grandes letristas, grandes poetas, né? O que o senhor utiliza nas suas aulas, professor? Eu gosto... Gilberto Gil, por exemplo? Gil, claro. Javan não dá, né? Javan, ele não sei, ele escreve uma letra que só eles entendem. Bom, aí tem uma questão... Você vai ler, você não tem sabe uma o que questão quer meio dizer. complicada aí de interpretação. Mas quem escreve bom português, o Chico Buarque escreve bom português, né? O Caetano Veloso escreve muito bem, o Caetano Veloso escreve melhor. Ele tem um português muito interessante, o Gilberto Gil, mas temos outros também, gente que escreve de uma linguagem popular, mas que escreve bem, não é? Que tem um bom português. Então, se pode aprender português pela música? Evidentemente que sim. Por quê? Porque a música é uma linguagem que está na boca do povo. Então, se pode aprender, se deve aprender. Agora, aqueles que estão à missão, por exemplo, jornalista, radialista, devia cuidar um pouco mais da linguagem, tomar um pouco mais de cuidado. Não é nenhum esforço sobre-humano, né? E o que a gente vê de placas erradas, né? De coisas assim que passou na mão de tanta gente, um outdoor, alguma coisa assim, e você fala, puxa, será que de tanta gente ninguém percebeu que estava mal? E qual é a dúvida? Consulta um livro, né? Aliás, eu lancei esse livro aqui, ó, Português Fácil, né? Que é um livro para tirar esse tipo de dúvida. É um português fácil, tira dúvidas de redação, que é para quem está precisando, não tem gramática aqui, tem uma explicação muito simples. Coloque embaixo da mesa, deu a dúvida, vai lá e consulta. Porque o maior problema do pessoal, gente, é a preguiça. A preguiça mata. As pessoas falam, como é que escreve? É com X ou com... vai assim mesmo. Pronto, bastava ter olhado uma vez e você resolvia a dúvida. E a dica que eu vou dar... às vezes eu tenho dificuldades, por exemplo, estou escrevendo um texto, eu escrevo bastante textos de comerciais, por exemplo, os textos que eu gravo, além de fazer a revisão, eu monto o texto também. Então surgiu uma dúvida, você está na internet, entra lá no Google, você começou a digitar a palavra, vai aparecer do jeito que ela é escrita. Exato, muito fácil. Hoje não tem... Já que vai estar na internet, então não utiliza de forma... inteligente. Boa. Não tem por que não ter esse recurso, entendeu? Então eu vejo hoje, que eu preparo o pessoal para a redação de vestibular, que é isso. Gente, preguiça, cuidado com a preguiça. A preguiça leva você... E atenção, né? Às vezes o gente escreve certo em cima e escreve errado embaixo. Faltou atenção ali. Então esses são os principais problemas. Porque de resto, Robson, isso é fácil de tirar. O mais difícil é desenvolver raciocínio. Isso exige uma concentração maior, então a redação é difícil nisso.
Porque às vezes as pessoas falam, mas a redação precisa saber muito gramática. Não é. Pessoas que falam bem, não tem problema de escrever. É concatenar as ideias, é isso. Precisa saber construir uma frase. E as pessoas têm dificuldade de raciocínio. Iniciar. Você sabe que hoje tem muita gente tendo... Eu até dou um curso no CELME sobre isso, que é curso de filosofia. Mas que sentido? Sentido de ajudar as pessoas a pensarem corretamente. Né? Tem pessoa que acha que esse é o seu ponto de vista, mas o meu é outro. Tá, mas opiniões também se discutem. Então, a opinião melhor é a que é mais abalizada, que tem mais argumento. Então, como é que é isso? As pessoas hoje se fecham na sua opinião e ficam teimosamente, né, mesmo as evidências mostrando que não é isso. Não, mas essa é a sua opinião, essa é a minha. Então, cada um tem a sua. Não é assim. Coincidência, já eu vou falar por que é coincidência. Fala um pouquinho do livro, professor. A gente está encerrando o programa. Esse aqui que acabou de sair, que é um livro para juvenil, um livro para criança, que é Navegando pela História do Livro, que é a história do livro. Desde o livro na pedra, né? Desde o livro na pedra até o livro eletrônico. Então pega todo esse percurso que o livro foi tendo, os pais, muitas crianças, os pais gostam de ler esse livro para criança, embora seja um livro não só para criança, mas é muito ilustrado, ele vai desde a escrita na pedra, o pergaminho, o papiro, depois a invenção do livro, a tipografia, Gutenberg, até chegar no livro eletrônico. Né? Então é uma história curiosa para mostrar dessa aventura, que talvez seja uma das grandes conquistas do homem. Onde encontra isso, professor? Qualquer livraria hoje você encontra esse livro, Navegando pela História do Livro, pela Editora Moderna. Se por acaso a livraria não tiver, ela encomenda, mas as grandes livrarias costumam ter. Não é um livro que está sendo bastante usado nas escolas e tudo mais, mas principalmente nas famílias. Não é você pegar um livro para criança e falar, né, isso aqui o livro é uma grande invenção. Talvez seja a maior invenção. Prova disso que a gente só estuda uma civilização desde que ela tem escrita. As histórias que antecedem isso se perdem no tempo. Né? Então é por isso que é fundamental. Nossa história está aqui. Certo? Professor, quero agradecer muito. Como eu disse aqui, fora do ar, esse programa teria que ter 2 horas, porque passou tão rápido e é tão gostoso conversar com o senhor. O senhor explica tão bem, explica tão gostoso, assim como era no meu programa de rádio, foi aqui no programa de TV. Eu espero tê-lo outras vezes aqui. Com prazer. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais do professor Douglas Tufano, tem sim, site? Eu tenho o site, sim, www.douglastufano.com.br. Pode me visitar, vai estar embaixo, será um prazer. Douglas Tufano. Rodrigo Marim, muito obrigado por fazer a trilha sonora desse bate-papo aqui. Sorte para você, sucesso. Já está acertado, já saiu o DVD. Com certeza. Vem falar aqui com a gente. Foi um prazer. E vou te fazer uma pergunta. A gente falou do Djavan aqui. Você canta a música do Djavan? É difícil pra caramba. Canto, essas posições aqui ele também vem, tá viu? Vou te contar. É muito difícil, fácil, né? Muito complicado. Eu cantava assim, mas eu. O que você escolheu para encerrar o nosso programa? Vou fazer um pedacinho aqui de mais uma música inédita nossa aí que vai vir com tudo. Antes de você encerrar, então, aí vem a coincidência que o senhor acabou de citar. A frase que eu escolhi para encerrar o nosso programa, que sempre a gente encerra com a frase, é exatamente essa. O idiota ganha a discussão aos gritos, o sábio com argumentos. Até a próxima, se Deus quiser. Rodrigo Marim encerrando o nosso programa. Pra que mudar? Pra quem não quer mudar? Pra mim agora tanto faz. Não vou ficar guardando seu lugar. Te perco, mas não corro atrás. Já não deixo a porta aberta, coração tá sempre alerta. Se você voltar, no impulso disparado, posso até mandar recado, mas não vou ligar. Você vai ter que mudar. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão.
Boulevard Beco Fino. O cenário perfeito para os seus melhores momentos.